Irmão, você obedece ao Senhor por amor a Ele ou você obedece ao Senhor por medo da sua reputação aos olhos do homem ser atingida, ser ofuscada? Ontem aconteceu uma experiência comigo onde minha mãe chegou até mim e perguntou se eu poderia pegar um pendrive e colocar músicas do mundo nesse pendrive para ela. Ela não tem uma experiência ainda no Senhor, mas ela foi à casa da minha avó e minha avó pediu para ela. Minha avó também não tem uma experiência no Senhor. E ela veio e pediu para mim. Mas a forma que ela pediu, ela disse assim: João, você consegue passar músicas do mundo para o pendrive que eu queria levar para sua avó de presente? Mas ela disse assim: o meu sogro, ele é pastor. E ela colocou dessa forma: mas vê antes com o seu sogro para ver o que ele acha, se ele deixa, né? Se ele não vai achar ruim. E aí eu falei com ela, né? Falei: não, mãe, eu considero o meu pastor, o meu irmão, mas eu escolho obedecer por amor ao meu Senhor. Eu escolho obedecer por amor a Ele. E nesse momento eu tive... o Senhor colocou no meu coração de que eu vinsse aqui e compartilhasse isso com o irmão, para que nós possamos considerar, nos analisar, para ver se nós obedecemos o Senhor por amor a Ele, ou se algumas circunstâncias ou pessoas que estão à nossa volta, que nós, por medo de magoá-las, o cristão, muitas das vezes por medo de magoar o seu pai que está no Senhor, ou seu irmão, ou tio ou tia, opta por obedecer a Deus por medo de magoar essas pessoas. Mas que o foco central deve ser: eu escolho obedecer por amor a Deus. Eu escolho obedecer a Ele porque Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Criador. Nós devemos parar um pouco e nos analisar se estamos caminhando dessa forma como cristãos. Devemos nos analisar, porque aqui em João, capítulo 14, versículo 23, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viveremos para ele, e faremos nele morada. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, se nós amamos ao Senhor, nós guardamos a palavra dele e obedecemos a ele. Em Salmos, capítulo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A motivação certa, eu anotei aqui, a motivação certa é essa: eu não faço porque amo a Deus, não porque Ele é santo e porque eu temo desonrá-lo. Então nós obedecemos ao Senhor porque nós o amamos, porque o Senhor é santo e nós tememos desonrá-lo, desonrar ao Senhor, ao nosso Senhor. Esse deve ser o foco. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aqui o Senhor dizendo que nós devemos buscar a santidade, a obediência, porque o Senhor é santo. E nesse momento eu falei com a minha mãe, falei que eu não iria passar essas músicas, porque é algo que não traria um bem para essa pessoa. Um exemplo, se eu
acho que foi um irmão que disse, logo quando ele se converteu, ele tinha muitos CDs do mundo, rock e etc. Quando ele se converteu, ele pensou, será que eu dou esses CDs? Ou será que eu jogo fora? E o Senhor colocou no coração dele, que ele deveria jogar fora. Porque se não é algo bom para ele, que o Senhor deu essa visão, que não era bom para ele, que não iria edificar nem ele nem outras pessoas. Então não teria motivo nenhum dele passar esses CDs para frente. Então ele foi e queimou esses CDs. Mesma experiência eu trouxe para minha mãe. Disse, músicas do mundo não vão trazer vida, apenas morte. Então não tem um sentido eu fazer isso. Aí falei para ela, se você quiser eu posso colocar louvores que edificam e glorificam ao Senhor. Isso sim eu posso fazer. E ela entendeu, mas vendo essa experiência que ela disse, que eu deveria ver e considerar e ver se eu poderia fazer algo por causa do meu irmão. E trazendo também essa experiência, porque nessa experiência tem dois sentidos. Tanto o primeiro, que nós devemos obedecer primeiramente ao Senhor, por amor a Ele, mas também a consideração de um para com os outros. Ela perguntou para mim que eu deveria perguntar antes ao meu pastor e ver o que ele achava. E isso nós devemos fazer. Esse é um ponto positivo, a visão do corpo de Cristo. Nós somos igreja. Lembrando que a igreja não é uma organização, mas sim um organismo vivo, onde nós somos membros uns dos outros, ligados na cabeça, que é Cristo Jesus, e devemos considerar uns aos outros, porque somos ligados uns aos outros. E quando nós fazemos algo, nós não estamos trazendo aquele resultado somente para nós, mas sim também para os outros membros desse corpo. Então eu achei interessante essa questão. E aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então aqui o Senhor vem trazendo que nós somos membros uns dos outros. Quando um é honrado, todos são honrados. Quando um é atingido, aflito, todos também são. Então, essa consideração que se eu fizesse algo de errado, pecasse contra o Senhor, eu não traria esse prejuízo somente para a minha vida, mas sim para a vida dos membros do corpo de Cristo, para a vida da igreja. Em Romanos capítulo 12, versículo 4 e o 5, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aqui mais uma afirmação, o Senhor dizendo que nós somos membros uns dos outros, do corpo de Cristo. Então, nós devemos optar sempre pela obediência ao Senhor, por amor a Deus, por amor ao nosso Senhor. Mas também devemos optar a obediência por consideração ao meu irmão do meu lado, ao meu irmãozinho aqui que está do meu lado, que está ali na batalha diariamente comigo, ali na trincheira. Devo considerar ele antes de errar. Primeiro, considerar obedecer a Deus, mas o meu irmão também, que eu vou trazer um peso e uma carga sobre a vida dele. Muito interessante essa questão, onde ela considerou. Ela perguntou,
não ligando diretamente a minha obediência ao Senhor, mas ligando diretamente a minha obediência ao meu irmão. Em Josué, capítulo 7, versículo 1, e prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acá, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aqui uma experiência onde um pecou e trouxe uma carga sobre aquele povo, sobre o povo de Israel. Acã pecou sozinho, mas Deus se irou contra toda a nação. O pecado de um homem trouxe derrota para todos. Então, trazendo essa experiência do Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento, a nossa vida no corpo de Cristo também é da mesma forma. Nós caminhamos juntos nesse corpo, no corpo de Cristo, membros uns dos outros. Quando um erra, traz sobre si carga sobre os outros membros também. O Senhor tem falado recentemente aos nossos corações que devemos tampar as brechas, não dar lugar às brechas onde o inimigo pode se infiltrar e assim trazer prejuízo ao povo de Deus. Assim, colocando essa experiência que nós devemos não pecar para não abrir brecha e Satanás vir trazer prejuízo a nós, ao corpo de Cristo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Corpo bem ajustado, unido, sem brechas, com todas as brechas tampadas, um povo santo caminhando em santificação, sem pecando continuamente ali, abrindo brecha. Essa deve ser a nossa visão, andar retamente, não que nós não venhamos cair, mas quando cairmos, nos arrependemos verdadeiramente e não voltamos a esse erro e tampamos essa brecha e caminhamos firmes com o corpo de Cristo. Santidade não é só individual, é coletiva. Quando eu obedeço, edifico o corpo. Quando eu caio, enfraqueço o corpo. Se amo, eu zelo, eu vigio. Se vigio, é porque entendi quem sou em Cristo. Em Romanos capítulo 14, versículo 7, porque nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. Vivemos unidos com Cristo Jesus. Jesus, o cabeça, controlando o corpo de Cristo. Assim nós vivemos. No corpo de Cristo ninguém é autônomo. O que fazemos ou deixamos de fazer traz consequências para os outros. Em Efésios capítulo 4, versículo 25, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Essa parte. Porque somos membros uns dos outros. Então, nós obedecemos primeiramente a Deus por amor a Ele. E obedecemos, em segundo, por amor ao meu irmão, a quem está do meu lado, ao corpo de Cristo. Porque é tudo interligado, é tudo unido, não tem separação. Então, através dessa petição da minha mãe, o Senhor trouxe ao meu coração essa experiência. Espero que eu tenha
assim tido a graça do Senhor para compartilhar com os irmãos. E que nós possamos caminhar dessa forma, como o Senhor requer que nós caminhemos. Deus abençoe.